Olá, irmãos. Hoje preparei algumas coisas que o Senhor tem falado comigo aqui e anotei, então é, peço licença para todos porque eu vou ler algumas anotações minhas e que o Senhor nos conceda graça, né, para poder ouvir a palavra dele. Estou livre para poder ouvir dos irmãos qualquer coisa que vocês acharem que eu me equivoquei aqui. Espero trazer a palavra como fator principal do que vai ser compartilhado aqui. Então, eu vou começar lendo um trecho de um livro que eu finalizei recentemente e chama Poder através da Oração, e o autor é Edward McKendry Bounds. Vamos lá. Estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Essa direção contemporânea tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar homens e usá-lo muito mais que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. Aí ele passa alguns trechos aqui da Bíblia, depois eu posso compartilhar esse texto e eu vou continuar mais embaixo. A glória e a eficiência do Evangelho dependem de homens que o proclamam. Quando Deus declara: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. Declara a necessidade de homens e o fato de Deus depender de homens que sejam canais por meio dos quais exerça o seu poder sobre o mundo. Portanto, então, irmãos, sujeitos, né, à verdade da palavra na nossa vida, vamos focar como podemos usar. E eu estava planejando falar alguns recursos que o Senhor nos dá, mas vendo o longo do estudo que eu estava escrevendo aqui, eu achei melhor compartilhar só sobre a oração hoje, e em outras oportunidades a gente pode falar sobre o evangelismo, sobre a nossa vida em santidade, mas vamos começar hoje com a oração. Então, esses são alguns recursos que nós recebemos, a oração é um recurso que nós recebemos da parte de Deus para viver uma vida relevante de verdade para o reino, né? Então a gente vê inicialmente na palavra vários momentos onde homens são usados com a oração. Então, a gente pode ver, por exemplo, que Paulo orava para que a igreja experimentasse o máximo da glória de Deus, né? A gente vê isso em Efésios 3, 14 a 21. A gente vê também Jesus no momento de extrema aflição, lá próximo de ser crucificado, ele ora e pede ao Pai para que, se possível, afastasse dele aquele cálice, né? Mas que fosse feita a vontade de Deus. Então, para que a vontade de Deus prevalecesse, Jesus orou. Antes disso, Jesus passou uma noite inteira em oração, né? Os discípulos até acabaram dormindo, não aguentaram. Mas hoje em específico eu queria falar sobre a questão da nossa oração interferindo para as coisas que são externas ao reino de Deus, né? Para o mundo. Como a nossa oração pode alcançar perdidos. E aí, também é um livro que eu estou lendo recentemente e muito profundo, é o livro de Daniel. Eu gostaria de destacar algumas coisas sobre a vida de Daniel e dos seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram diferença no tempo deles e como a oração foi algo relevante nesse processo aí. Então eles foram levados ao reino da Babilônia, distante de casa, recrutados como servos diretos do rei Nabucodonosor, e nós podemos ver alguns pontos sobre ele. Primeiramente, Daniel, a palavra fala, né, que ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. E ele não teve medo de se posicionar em relação a isso, porque ele já sabia que Deus o capacitaria nessas coisas, né? No capítulo 2 do livro de Daniel, então, nós podemos ver o rei sob aflição, no momento onde ele tem um sonho que ele não conseguiu interpretar. Ele chama vários sábios, né, para poder interpretar aquele sonho, mas nenhum homem consegue interpretar aquele sonho e entregar de verdade o que havia acontecido. E diante de grande fúria, o rei decreta a morte de todos os sábios da Babilônia, porque ele
entendeu que ninguém conseguiria interpretar aquele sonho. E assim que soube disso, Daniel, sem pensar duas vezes, foi ao rei, pediu um tempo para buscar o seu Deus e interpretar o seu sonho. Apesar de correr o risco de perder a sua vida naquele momento, Daniel já sabia que Deus o concederia as suas orações. Essas interpretações ainda que nem magos nem astrólogos puderam revelar. Obviamente, Deus revelou a Daniel o seu sonho e que revelou ao rei, livrando assim todos os sábios da morte. Contudo, esse não foi o momento mais importante dessa revelação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, né? Porque a gente vê logo mais à frente que o rei Nabucodonosor, no momento que recebeu a revelação desses sonhos, ele reconheceu que não existia outro Deus como o Deus de Daniel, porque ele era o único Deus que poderia revelar sonhos. Assim também a gente pode ver que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles recusaram-se a se dobrar diante da estátua do rei, né? Porque eles disseram que só dobrariam diante do único Deus, que era o Deus deles. Eles foram levados à presença do rei para ser mortos, né? E jogados na fornalha ardente. A palavra conta pra gente também que a fornalha era tão quente que os homens que jogaram eles na fornalha morreram queimados. E o rei Nabucodonosor, observando de longe, ficou assustado quando ele viu que foram lançados 3 homens, mas na verdade haviam 4 lá dentro. E que eles andavam tranquilamente lá dentro, né? E eles haviam sido lançados atados. E a palavra fala que Nabucodonosor fica assustado, manda que eles saiam e o fogo não pega nem no cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Após esse episódio, mais uma vez, Nabucodonosor reconhece que só Deus deles era o único Deus, o Deus que poderia livrar da morte. E a gente pode ver mais um episódio ainda que acontece novamente com Daniel, quando alguns homens que tentavam perseguir Daniel criam um decreto que não poderia fazer orações a outros deuses, e Daniel já tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Então, após assinar esse decreto, um certo dia que Daniel estava orando em uma das suas 3 orações diárias, eles levam para o rei, e o rei, apesar de reconhecer o Deus de Daniel, ele tem que seguir o que foi decretado pelos muitos sábios daquela época. Daniel é lançado na cova dos leões, mas os leões não fazem nada, e no outro dia o rei vai procurar por Daniel, e Deus livrou Daniel, né? Então a gente pode ver que nesse momento, mais uma vez agora, o rei Dário, que havia sido um dos sucessores dos reis da Babilônia, reconhece mais uma vez que o único Deus que pode livrar da morte é o Deus de Daniel. E ele faz um decreto para que todos temam e tremam diante desse Deus. A gente consegue ver então claramente que Deus ele foi grandemente exaltado através da vida desses homens, né? Através da vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente consegue ver claramente como esses homens gastavam tempo com oração. Vou ler um trecho também de Spurgeon que fala o seguinte: naturalmente, o pregador deve salientar-se sobre todos como um homem de oração. Ele ora como crente comum. Não, se ele orasse como crente comum, seria um hipócrita. Se ele orar mais que um crente comum, ler novamente. Naturalmente, o pregador deve salientar-se sobre todos como um homem de oração. Ele ora como crente comum, ou seria um hipócrita. Ele ora mais que um crente comum, ou seria desqualificado no ofício que ocupa. Se vós, ministros, não são dedicados à oração, sois dignos de lástima. Se vós vos tornais negligentes na devoção sagrada, não só vós, mas o vosso povo também é digno de compaixão. E o dia virá em que ficareis envergonhados e confusos. Todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuo comparados ao nosso recinto secreto. Os nossos períodos de jejum e de oração no tabernáculo têm sido realmente dias sublimes. Nunca o portão dos céus estivera tão largamente aberto. Nunca os nossos corações estiveram tão perto da glória celestial.
A vida de qualquer um que se atreva a pregar a palavra de Deus deve ser banhada por orações frequentes e longas. Assim Deus usou grandes homens ao longo da história. Assim Deus usa a nossa vida. Então, de modo prático, eu quis deixar algumas coisas para a gente aqui. Começando com alguns conselhos do pregador John Piper sobre a oração, né? Então ele fala assim: reserve um momento do seu dia para orar, um momento que não haja interrupções e jamais negocie esse momento. Isso é a sua primícia diante de Deus. Use a palavra para te auxiliar nas suas orações. Leia enquanto ora. Eu, por exemplo, eu costumo grifar de um jeito que eu consigo identificar. Então eu marco com marca-texto e grifo com um asterisco alguns pontos da Bíblia que eu posso usar para fazer as minhas orações. Isso me ajuda bastante. Se você tiver dificuldade para ordenar a sua oração, faça uma lista. E primeiramente conheça a palavra. Aprenda como Jesus, Davi, Paulo e outros homens de Deus oravam. Exalte a Deus de todo o coração. Paulo nos Filipenses também nos orienta a fazer súplicas e ações de graças, ou seja, pedir e agradecer. Ore por avivamento, o avivamento que vemos no livro de Jonas. Perdidos que ouvem a palavra, reconhecem o seu pecado e se humilham diante de Deus, suplicando pelo seu perdão. Ore pelos nossos pais da igreja, que Deus os fortaleça e capacite a cuidar das ovelhas do Pai. Portanto, irmãos, eu anotei uma frase aqui que eu acho que resume tudo. Seja um jovem relevante para o reino de Deus. Ore de verdade. Entregue a melhor parte do seu dia a Deus como primícia e ore. Essa é uma grande responsabilidade e se nós queremos ser relevantes de fato no reino de Deus, nós devemos saber que devemos orar e estar em profunda conexão com Deus. Junto com isso tudo que eu estou falando aqui, eu indico mais uma vez esse livro, Poder através da Oração, do Edward McHenry Bounds, não sei falar muito bem. É um livro de 45 páginas e ele está disponível gratuitamente no site da editora Monergismo. Eu posso mandar o link depois. Sugiro a todos vocês que leiam. A oração ela é fundamental para a vida de nós, homens e mulheres que queremos ser relevantes no reino de Deus. Amém? E é isso aí. Tamo junto, galera. Um abraço.